Vamos lá, pessoal, um pouquinho da minha história, né? O meu nome é Ayrton Salvo Júnior, eu sou um especialista em melhoria de processo. Eu sou casado, tenho 2 filhos e a minha história ela começou basicamente em 86, quando eu cursava Engenharia Industrial Mecânica, mais propriamente no 7º período, né, no 7º semestre. Eu comecei a fazer estágio na área industrial, numa empresa de autopeças, na qual eu tive a oportunidade de ter contato com várias áreas produtivas. Trabalhei na produção, trabalhei na área de manutenção como estágio, na área de qualidade, engenharia de processo, produto, laboratório químico metalúrgico, área de materiais. Então eu tive a possibilidade, né, durante 2 anos de passar por um monte de áreas. No rodízio dessas áreas, a escolha a qual eu fiz foi a área de produção. E o que mais me chamou a atenção e me despertou curiosidade e gosto por essa área era ver a transformação do produto. Eu trabalhava na época numa empresa que tinha até 32 operações, desde a matéria-prima até o produto acabado. Aquilo de uma certa forma me fascinava, né? Como que um produto, né? Como o meu antigo gerente costumava me dizer, entrava porco e saía linguiça. Então, de que forma que essas coisas aconteciam e todo esse processo de transformação corria, isso me fascinou e eu vi a possibilidade de ter uma visão mais ampla, né, mais holística de todo o processo. É uma área que interfaceava com todas as áreas de suporte e se eu tivesse a possibilidade de conhecer todas essas áreas, eu poderia com certeza mais tarde estar entendendo e trabalhando com um pouco mais de facilidade nas outras áreas. Por isso eu acabei escolhendo a área de produção. Em julho de 1988, terminou o meu estágio e eu me lembro bem que até o último momento eu não sabia se eu teria a capacidade, né, a oportunidade de ser efetivado. Eu tinha feito um bom estágio, tinha feito bons trabalhos, né, mas eu não sabia realmente se eu teria condições de ser efetivado ou não. E aí eu lembro que aos 45 do segundo tempo, o meu gerente industrial na época me chamou e me fez uma proposta, né? Eu fiquei super feliz naquela época, né? Todo mundo querendo emprego, a crise que nunca acaba naquela época também havia se instalado e eu recebi uma proposta para trabalhar aí como engenheiro de produção, trainee durante 1 ano, durante 12 meses, para que depois eu pudesse estar substituindo um supervisor que iria se aposentar. Né? Então essa foi a proposta que foi feita e eu aceitei a proposta. Né? Basicamente nesses 12 meses, o meu grande aprendizado foi em cima da rotina para entender quais eram os padrões operacionais, a rotina de um supervisor de produção, o que ele fazia, eram as principais atividades do dia a dia. Então, basicamente, durante uma boa parte desses 2 meses eu comecei a trabalhar conhecendo toda essa rotina. E o grande aprendizado que eu comecei a ter naquela época, que quando eu comecei a procurar os padrões operacionais para que eu pudesse estudar e entender um pouco mais tecnicamente como se faziam as coisas, a primeira dificuldade que eu tive foi de encontrar os padrões. Poucos padrões escritos de como as coisas eram feitas. Os poucos padrões que nós tínhamos, a pouca documentação, ficava muito voltada para a área de qualidade, numa linguagem pouco acessível à operação e basicamente a gente não poderia dizer muito que tinha padrões de produção praticados pela produção, né? Ficava mais reservado em áreas específicas da qualidade. Com a chegada da ISO 9000, basicamente próximo de 92, 94, nós começamos a trabalhar especificamente para escrever esses procedimentos. A área que eu trabalhava era uma área de fundição de peças automotivas e logo depois uma usinagem, eu era responsável por essas 2 áreas e eu me lembro que a gente começou a procedimentar. Era uma auditoria de adequação e conformidade, então nós tínhamos que estar adequado com a norma e em conformidade com o que nós fazíamos, ou seja, escreva o que faz
e faça o que você escreveu. Então, para que nós pudéssemos estar conforme, nós tínhamos que escrever os procedimentos, então fazer aquilo que nós tínhamos escrito. Foi um dos meus trabalhos que nós começamos a fazer. Em agosto de 99, depois de 12 meses aprendendo um pouco mais sobre a rotina operacional, eu assumi como supervisor de produção e comecei a atuar tanto na área de usinagem, né, como na área de fundidos, na qual eu comentei um pouco acima. O meu foco principal no primeiro ano era de tirar atraso, né? Eu era responsável em tirar os atrasos, né? E consequentemente todos os meus dias eu tinha atraso. Então uma das coisas que me marcou muito era a dificuldade de eu atender as expectativas aí dos clientes. Um outro problema muito rotineiro eram os problemas constantes de retrabalho que eu tinha na área, e eu gastava um tempo grande analisando com algumas pessoas para tentar entender o porquê aquela imensa quantidade de retrabalho saía. Atrasos em escalas de cliente, já tive a oportunidade de falar isso em slides anteriores. Scrap interno elevado, né? Era uma coisa que incomodava bastante, né? Problemas de scrap é uma coisa que desgasta demais. Reclamação do cliente, naquela época faltas de afastamento de pessoal e uma rotina de trabalho, pessoal, que muitas vezes beirava aí 12 horas até um pouquinho mais. Eu me lembro, vou contar uma história para vocês. Um dos dias eu fiquei 31 horas, né, ininterruptas dentro da fábrica. Nós tínhamos que entregar um dos primeiros lotes de produção e uma série de problemas ocorriam, e para que a gente não tivesse uma penalidade muito grande, enquanto eu não entreguei um lote de 400 peças, eu não fui embora para casa. Eu lembro que quando venceu essas 31 horas, era aproximadamente 8h10 da manhã, o meu chefe chegou no outro dia, bateu no meu ombro, me levou até a portaria, chamou um táxi e me mandou até para casa. Nem me deixou ir embora dirigindo, tamanha foi a preocupação dele. Ele não esperava que eu ficasse todo esse tempo, mas era o meu compromisso. Nós que somos da linha de frente sabemos que quando a gente tem que entregar alguma coisa, nós vamos entregar. E o meu compromisso aquele dia foi só ir embora no momento em que eu entregasse as peças para o cliente. Outro ponto importante era um argumento que eu sempre escutava dos operadores, né? Não, mas eu não posso parar. Eu não sei se você já escutou essa história. Eu não posso parar o meu equipamento para corrigir um vazamento, um problema de manutenção, para resolver aquele problema do arame que está pendurado, resolver um problema de variabilidade. Eu não posso parar para treinar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Era o que eu mais escutava. E aquilo que mais me incomodou, né? Eu comecei a me perguntar se eu sabia realmente resolver problemas, né? Eu não tinha certeza se eu sabia resolver problemas. A faculdade realmente me ajudou numa série de conhecimento de algumas matérias, mas resolver problemas eu não aprendi na faculdade. Eu fui aprender depois. Meados de 1990, eu comecei a ter alguns problemas de relacionamento dentro da fábrica. Tamanho eram esses problemas. Comecei realmente a me estranhar com as áreas de suporte, ter um relacionamento péssimo, e isso acabou afetando inclusive a minha família. É uma linha muito tênue de separação, os problemas que a gente enfrenta na fábrica e enfrenta em casa. Então, se a gente não souber separar muito bem, e não é muito simples, aquilo tudo você acaba levando para casa, e foi o que aconteceu comigo. Até um ponto em que eu viajei um final de semana para a cidade onde os meus pais estavam trabalhando, uma vontade de desistir. Eu queria realmente desistir porque eu não aguentava mais. Eu comecei a refletir se era isso realmente que eu queria para a minha carreira. E até que ponto eu ia aguentar aquela situação, tamanho os problemas que eu enfrentava. E eu me lembro que eu sentei numa muretinha de pedra que a minha casa tinha, né? Que a minha casa está lá até hoje, né? E eu falei para os meus pais que eu queria desistir.
apesar de todo o apoio que eles me deram, né? Eu me lembro que eles falaram que confiavam em mim, que sabia o que eu estava fazendo. No fundo, eu percebi aquele sentimento de desconfiança deles, né? Aquele sentimento que os pais têm, que contam para todo mundo quando um filho se forma, quando ele tem um posicionamento importante, eu já era um supervisor, a possibilidade daquele sonho, né, daquela posição não existe mais, né? Então, eles não falaram em nenhum momento isso para mim, mas quando eu voltei para onde eu morava e trabalhava, eu falava, não, eu vou tentar mais um pouco. Está faltando alguma coisa que pode me ajudar. Eu vou encontrar uma saída. E foi aí que eu comecei a pescar algumas coisas que a minha gerência me falava. Que, entre outras coisas, faltava o quê? Entre outras coisas, faltava liderança. Faltava liderança. Faltava liderança. Eu não tinha liderança. E aquilo começou a entrar no meu cérebro e eu comecei a questionar, mas qual é a diferença de liderar e gerenciar? Eu não aprendi isso na faculdade, né? O que o meu gerente está falando? O que esse cara quer dizer quando ele fala para mim que eu não tenho liderança, que me falta liderança? Aquilo realmente começou a me incomodar e eu comecei a pensar como que eu poderia aprender aqueles conceitos, né? E com quem, né? E eu me lembro, eu tenho até hoje esse livro, a primeira obra que eu encontrei que falava um pouco sobre esse tema foi o livro De Líder para Líder do Peter Drucker, né? Lá eu comecei a entender um pouco mais o conceito de liderança, que é o que, gente? É a nossa capacidade, né? A arte que existe quando a gente mobiliza, quando a gente impulsiona as pessoas para um objetivo comum, né? Fazendo com que essas pessoas elas se sintam incluídas, elas se sintam importantes, se preocupando aí com as tarefas à sua frente. Então, quando você exerce essa capacidade de liderar as pessoas, você não precisa ficar vigiando as pessoas. E eu só fui entender a partir do momento que eu comecei a não só ler essa, como outras obras também, né? No fim dos anos 90, eu tive a sorte de ter uma consultoria que começou a fazer alguns trabalhos de melhoria na empresa, né, que foi o IMAN, e a gente teve um aprendizado muito interessante naquela oportunidade, que foi uma quebra de paradigma. Tivemos o housekeeping, que é uma limpeza na fábrica, os primeiros passos em relação ao 5S, lavamos a empresa como um todo, jogamos água literalmente até o teto, foi uma das ferramentas. E uma outra ferramenta muito interessante que começou a mudar as coisas foi uma coisa que chamava APG, Administração Participativa em Pequenos Grupos. O que constituía essa ferramenta ou essa abordagem? A administração participativa em pequenos grupos era o seguinte: pergunte ao operador como ele faz a tarefa dele e qual é a ajuda que ele precisa. Pergunte a opinião que ele tem para fazer as coisas melhores. Então foi uma quebra total de paradigma. Eu ainda consigo me lembrar da cara do meu gestor, né? E eu me lembro bem quando o consultor falou que nós tínhamos que reunir grupos de 5 pessoas perguntando com os operadores o que eles achavam, né? E ele achou um absurdo, mas como? Eu é que sei como as coisas devem ser feitas. Então foi realmente uma quebra de paradigma que a gente começou a ouvir as pessoas. A gente começou a dar importância nas pessoas. E um sentimento de medo, né, de alguma parte da liderança, quando a gente começou a perguntar para as pessoas. Mas nada mais foi do que algumas técnicas que o Japão já começava a fazer, né, que é o conceito de respeitar as pessoas. O conceito de respeitar no Japão é um pouco diferente do nosso. Aqui quando a gente fala em respeitar as pessoas, a gente lembra o quê? De tratar as pessoas com educação. Isso é o básico que a gente tem que fazer. Isso não tem discussão. Respeitar as pessoas no Japão é ouvir as pessoas, né?
é ouvir o sentimento das pessoas, é ouvir o que aquelas pessoas estão sentindo quanto à dificuldade e qual é a opinião dela para que a gente possa melhorar as coisas. Isso é respeitar as pessoas, respeitar a experiência que ela está tendo aqui, respeitar a insatisfação eventual que ela esteja tendo para executar a sua operação. Então é isso que é respeitar, e a gente começou a fazer isso lá em meados de 1990. Começamos a enxergar os desperdícios, a combater os desperdícios, a começar a medir o OEE, né, que é a eficiência global dos equipamentos, um dos principais indicadores. Nós vamos postar um conteúdo em relação a isso e começamos aí a entender quais eram os nossos maiores desperdícios. O meu desperdício, de longe, era um tempo elevadíssimo de setup, né? Eu demorava quase 3 horas e meia, 4 horas para executar uma virada rápida de setup, e foi o meu grande desafio, né? A partir daí eu fiz um monte de projeto e cheguei a reduzir até para 30 minutos um grupo de 14, 15 máquinas que viravam um setup em quase 4 horas. Outro ponto importante nos anos já 2000 foi o conceito, né, de entender como que a gente poderia fazer para reduzir variabilidade através das técnicas aí de Six Sigma. Aprendemos muito sobre teoria das restrições do Goldratt. Um pouquinho de cada uma dessas técnicas foi potencializando, foi aumentando significativamente o resultado da minha área. Em 2001, basicamente, foi o ano da virada, né, com todas essas competências que a gente aplicou e colocou aí no campo de batalha, no chão de fábrica. As coisas começaram a melhorar dia a dia, as pessoas principalmente começaram a participar, a estarem mais motivadas, muito trabalho em equipe, e as coisas começaram a dar resultado. As pessoas realmente começaram a se motivar e nos ajudar a resolver os problemas, auxiliadas com todas essas técnicas. Os resultados realmente significativos, eles começaram a aparecer, e realmente aconteceu uma mágica que eu consegui entender durante todo esse processo, e mais um outro livro importantíssimo que eu li, do Monge Executivo, né? O Monge Executivo é um livro que mostra para você a diferença da liderança por autoridade e a liderança pelo medo. E quando você serve as pessoas, quando você entrega realmente o que elas precisam para executar um bom trabalho, acontece uma mágica, pessoal. Acontece uma mágica da reciprocidade. Você dá e você recebe em troca uma coisa que é fantástica, que é resultado. Eu sempre fui uma pessoa que cobri muito forte o meu pessoal, mas através da ajuda que eu dava no dia a dia, o meu resultado começou a sair através da reciprocidade que as pessoas me davam em troca. Em 2003 eu recebi um convite para trabalhar na área de excelência operacional em função dos resultados que a minha área estava tendo. Então eles queriam que a minha área fosse um espelho para que a gente pudesse estender os resultados. Eu fui convidado para a área de OPEX, um supervisor nosso estava saindo, então eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo fazendo a melhoria juntamente para outras áreas. Em 2007 eu fui convidado para trabalhar na área de melhoria em fornecedores, numa outra empresa do mesmo grupo. Então a gente levou as mesmas técnicas que nós tínhamos aprendido internamente para esses fornecedores, e lá a gente começou a compartilhar as melhores práticas, né? A gente percebeu que toda aquela dificuldade que a gente havia passado por um bom tempo, os nossos fornecedores enfrentavam os mesmos problemas. Então nós começamos a compartilhar essas técnicas para que realmente eles pudessem ter resultados. E tivemos resultado realmente significativo. Um outro guru importante na minha carreira foi Vicente Falcone. Vicente Falcone foi um dos consultores, é um dos consultores mais antigos que o Brasil tem, um conhecimento enorme, passou um bom tempo no Japão, e um dia assistindo uma palestra dele, um vídeo dele, o entrevistador colocou para ele o que ele ainda gostaria de fazer, né? E ele disse naquela época, com aproximadamente 72 anos, né? Ele falou o seguinte:
e nunca mais isso me saiu da cabeça, que seria um egoísmo muito grande da parte dele, né? Seria um egoísmo muito grande da parte de Vicente Falcone se ele morresse e tivesse levado toda essa experiência que ele adquiriu durante mais de 40, 50 anos para o fundo da terra. E ele sentiu uma satisfação enorme de partilhar esse conhecimento com as empresas aqui no Brasil, como brasileiro, para transformar não só as empresas brasileiras, mas como o Brasil.